Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre como são os sonhos das crianças em final de ano letivo e qual a mensagem do subconsciente delas com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, quando vai chegando o final de ano, os sonhos das crianças que estão na escola começam a se modificar. Elas começam a ter alguns pesadelos, em razão de preocupações e medos que enfrentam no momento. Mas quais preocupações e quais medos? Sobre se vão conseguir passar de ano ou não, se vão ficar de recuperação ou não, se vão conseguir tirar aquela nota na prova que elas estavam esperando. Então todos esses medos, angústias, ansiedades, receios começam a tomar forma no sonho delas. Aqueles personagens de filmes de terror que elas tanto temem, aqueles monstros, aqueles palhaços que às vezes botam medo, eles começam a aparecer no sonho. E esses personagens, esses monstros que formam o pesadelo delas, nada mais são do que referente ao estado emocional que se encontram. Nada mais são que os próprios medos delas que ganharam uma roupagem, uma personificação. Então aqueles monstros que vão aparecer no sonho das crianças, dos nossos filhos e filhas, às vezes perseguindo elas, às vezes correndo, encurralando em algum lugar, pode ser que até mesmo um tiranossauro rex perseguindo elas. Todos esses personagens vão representar, simbolizar esses medos, essas preocupações, essas ansiedades. E também no sonho delas podem aparecer sintomas de estresse, podem aparecer sintomas de nervosismo. O subconsciente delas, através dos sonhos, pode também estar dando alguns conselhos do que elas precisam fazer. E elas absorvem isso, mesmo não entendendo o sonho, mas de maneira inconsciente. Às vezes cortar alguns laços com amiguinhos que não deixam elas estudarem. Às vezes cortar vínculos com hábitos, comportamentos que elas costumaram ter o ano inteiro, mas que agora é necessário deixar isso para trás, ou não vão conseguir passar de ano. E a preocupação delas sobre o passar de ano envolve também se vão receber bronca dos pais ou não, se os coleguinhas vão tirar sarro ou não, como que vai ser o ano que vem com uma turma que ela nem conhece caso ela não passe de ano, ou mesmo envolvendo preocupações com a recuperação. Eu separei um sonho aqui de uma criança com relação a esse período em que está vivendo, para ler para vocês, só para vocês terem uma ideia de como a mente delas funciona. Isso é muito interessante. Mas só prestem atenção e não se preocupem tanto assim com esses pesadelos, porque é normal. Isso acontece com uma grande maioria de crianças nesse final de ano. E também adolescentes e jovens, tá? Então esse sonho, claro, eu não vou citar o nome porque não é preciso, mas foi me enviado no canal. Existem outros também, claro, que eu me baseei para conversar a respeito aqui com vocês. Mas eu peguei um exemplo só, para o vídeo não ficar tão alongado, mas a maioria deles é nesse mesmo sentido. Então, ela começa assim: o meu sonho foi estranho. Eu estava na minha escola, no recreio, e o clima do tempo estava ruim. Esse clima ruim do tempo, pode ser que no sonho ela olhava para o céu e veja o céu nublado, raios, trovões. Os raios e trovões, energia, significam estresse, simbolizam estresse. Mesmo que ela não saiba o que é essa palavra, mas o subconsciente dela sabe, a mente dela sabe. Então, ela estava onde? Na escola, no recreio. É na área intelectual esse sonho da vida dela, ou seja, dos estudos. E aí, continuando, o clima estava ruim. E todo mundo da escola via um monstro gigantesco. Todos na escola dela viam um monstro enorme. Por que todos? Porque ela sentia que os colegas dela, mesmo de outras salas, também viviam a mesma preocupação. Os mesmos medos, as mesmas angústias, as mesmas ansiedades com o chegado final do ano letivo. Vamos passar ou não? Vamos ficar de recuperação ou não? Vão conseguir aquela nota ou não?
E esse monstro gigantesco tinha 2 pernas e braços. E eu só me escondi. E ele correu muito rápido atrás de umas pessoas. E eu consegui fugir e foi isso. E depois ela complementa e fala, o monstro era roxo. Então vejam que o monstro, algo que ela tem medo na vida, ela pode ter assistido num desenho, num filme, numa batalha dos Vingadores, por exemplo, do Homem-Aranha. E agora esse monstro ganhou uma roupagem no sonho dela, uma personificação, ou seja, o medo das crianças da escola dela com relação à chegada do final de ano e as preocupações envolvendo as notas, se iriam passar ou não. Então nos sonhos das crianças, quando chega esse final de ano, vai aparecer escola, recreio, professores, colegas, livros, merenda, tudo que envolve esse ambiente intelectual dela, que nós chamamos de área intelectual, área dos estudos na vida de uma pessoa, mesmo de uma criança. E pode, vocês viram, aparecer estresse também. A presença de raios, eletricidade, num sonho tanto de adultos e crianças, representa estresse, nervosismo, e ela fala que o tempo também estava feio, ou seja, nublado, preocupação com o dia de amanhã, incertezas com relação ao dia de amanhã. É muito interessante, muito interessante. Outro sonho envolvia também uma criança na biblioteca e alguém importunava ela. Esse importunar que aparece no sonho das crianças também é com relação a essas preocupações que ficam batendo na mente delas, como um pica-pau. Preocupações com relação à nota de prova, vou passar de ano ou não, vou ficar na dependência ou não, na recuperação ou não, pelo menos na minha época falava recuperação, hoje é dependência, se não me engano. Mas é nesse sentido, os sonhos delas começam a modificar um pouco, começam a virar pesadelos em razão dessas preocupações. Mas é natural, é o subconsciente delas trabalhando enquanto elas dormem. Às vezes, como eu disse para vocês, até passando conselhos, até fazendo elas se esforçarem mais. Elas podem sonhar também, além de aparecer no sonho dela a escola, livros, professores, colegas, pode aparecer ela, por exemplo, andando de bicicleta, pedalando, no sentido de ter que se esforçar mais na área intelectual, na área dos estudos, ou qualquer outro tipo de ação que possa aparecer no sonho dela, que envolva um esforço, como pedalar. Vai representar essa necessidade de se esforçar mais, às vezes, para estudar para uma prova que ela precisa de nota justamente naquela matéria para passar. Ou ela vai ficar de dependência. Então esses sintomas que a criança vive, como um adulto que encara um problema, uma situação que precisa resolver, e surgem também sintomas na vida do adulto, na criança é a mesma coisa, são os problemas dela. Às vezes, nós adultos não ligamos muito, não damos muita trela, mas é o mundo delas a escola. São as preocupações dela. E essas preocupações para elas são gigantescas também. Mesmo que para nós não pareça, mas para elas são. A ponto de aparecer no sonho como o quê? Um monstro gigantesco, que foi esse exemplo que eu dei para vocês. Mas podem aparecer outros tipos de monstros, de personagens, perseguindo elas, encurralando elas em algum lugar, no sentido de pressionar. Pressionar para quê? Passar de ano, tirar nota, não ficar de recuperação. Nesse sentido. E nós pais, nós mães, nós temos que acalmá-las, tentar explicá-las. É necessário calma nesse final de ano, principalmente com relação a fazer as provas. Não podemos deixar elas mais nervosas do que já estão. Pode prejudicar na hora do que? De fazer justamente a prova, o trabalho, de tirar nota. Então nós temos que levar em consideração isso. Mesmo assim, qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se quiserem compartilhar o sonho do filho de vocês, que ele acordou e comentou com vocês, meu filho teve um pesadelo assim com a escola. Para você identificar como se esse sonho do seu filho ou sua filha encaixa aqui nessa explicação com relação às preocupações na escola do final de ano, é só ver os elementos que aparecem. Se aparecer um caderno, livro, mochila, material, professor, colega, vai se encaixar na explicação que demos aqui. E é interessante, se vocês ouviram isso do filho de vocês, relatarem aqui
outras pessoas estão lendo e podem aprender com a experiência de vocês. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!